Muito obrigado, engenheiro Maurício de Paula Rema. A palavra com o arquiteto Nelson Marcondes do Amaral Filho. Boa noite, telespectadores. Partindo do posicionamento histórico e sociológico da doutora Arlete, eu diria que o problema da habitação no Brasil, antes de ser o problema da habitação em si, existem problemas anteriores de ordem institucional, históricas, que eu não vejo uma solução num curto prazo. Eu posso exemplificar. Hoje, no caso de hoje, a gente vê como é que está sendo mal resolvido ou não resolvido o problema habitacional, em termos de atendimento à população de baixa renda. Nós sabemos hoje que a própria tipologia da casa popular, ela atende a interesses que politicamente pode até ser justificados de atendimento de mão de obra desqualificada, com a argumentação que esse tipo de construção, que é horroroso em termos técnicos, ele é adotado para gerar empregos. Isso é uma coisa que pode ser discutida, porque nós temos tecnologia suficiente, temos conhecimentos suficientes técnicos, e diria mais ainda, o país teria recursos, se eles não fossem tão mal aplicados, que o problema é muito mais do que falta de recursos, é a má aplicação dos recursos existentes. Esses grandes conjuntos habitacionais totalmente desumanos que nós vemos espalhados pelo país, eles são feitos de maneira mais a atender ao especulador imobiliário, ao empreiteiro e aos burocratas do governo, aos políticos em geral, interessados nos grandes capitais que estão investidos no sistema. E, como eu estava dizendo, além dessa má aplicação do recurso existente, tem o problema dessa demagogia, vamos dizer assim, de utilização intensiva de mão de obra, como desculpa que precisa empregar o trabalhador não qualificado, que é o mais disponível no país hoje. Isso é uma visão, do meu ponto de vista, muito retrógrada, que na medida em que se aplica intensivamente o capital em termos de tecnologia, em termos de industrialização, em termos de melhoria da qualidade do produto acabado, porque uma das críticas que se faz a esse sistema é a padronização excessiva das construções. Olha, esse sistema de intensivo de mão de obra, as construções são pessimamente padronizadas, e são padronizadas, só que pessimamente, num péssimo padrão. Então, a nossa tecnologia está sendo muito mal usada no aspecto da construção popular, onde o governo teria condições de insistir em aplicação de capital intensivo, em tecnologia que, indiretamente, geraria empregos e mais renda nas empresas que estariam envolvidas no processo de aperfeiçoamento tecnológico da construção civil. Que a construção civil, não no Brasil, no mundo inteiro, em relação às outras tecnologias, é que está mais atrasada. É que apresenta a situação mais primitiva de desenvolvimento da sua atividade. E no Brasil essa situação se torna crítica. Então, eu acho que o problema da habitação no Brasil, antes de ser o problema habitacional em si, de dar ou não casa para a pessoa de baixa renda, o problema antecede a isso, é um problema de ordem institucional, é um problema de ordem cultural. Cultural ao ponto de que a gente pode até afirmar que o sonho da casa própria, como foi falado aqui, é um mito que é impingido a uma população que realmente, todo ser vivo tem a necessidade de um abrigo, de uma habitação. Mas não necessariamente ser proprietário dessa habitação. Nós temos países aí civilizados que onde existe segurança social, onde existe uma renda melhor, o sonho da casa própria não existe, porque ele sabe que em qualquer momento ele pode mudar para um outro lugar, alugar um apartamento. O próprio governo tem sistemas de locação de prédios para a população de baixa renda que desmistifica esse problema do sonho da casa própria. Muito obrigado. Deixo algumas coisas ao arquiteto Nelson Marcondes do Amaral Filho pela sua primeira participação. Daqui a pouco, Tirando a Limpo volta debatendo o problema da moradia nas cidades brasileiras. Logo, logo a gente volta. O Tirando a Limpo está de volta e debate hoje o problema da moradia nas cidades brasileiras. E agora eu gostaria de propor uma questão aos nossos 4 convidados. É uma realidade a falta de moradia para a maioria da população brasileira. Eu gostaria de saber dos convidados, na opinião de cada um, quem é o vilão ou quais são os vilões, como diz a professora Arlete,
que faz com que o brasileiro não tenha a sua casa própria ou mesmo a sua moradia, independente de ser própria ou não, na questão que levantou o arquiteto Nelson Marcondes do Amaral Filho. Eu começo com o engenheiro Maurício de Paula Hermann. Eu vou identificar o meu vilão e, na verdade, eu acredito que seja o principal responsável por esse aspecto. Veja bem, esse trabalho da construção da casa própria teria que ser disciplinado por alguém. É um problema social aliado a um problema político. Então eu entendo da seguinte maneira: o administrador, seja ele de nível estadual ou federal, na minha opinião, ele é o vilão dessa história. A ele caberia a tarefa de disciplinar, primeiro, a adequação das casas nesse ou naquele município. Em segundo, a quantidade dessas unidades. Veja você, Luiz Otávio, que na campanha do presidente Collor, ele foi bem claro. Ele não iria resolver o problema da casa própria, porque nós temos um déficit de aproximadamente 10 milhões de unidades. Disse ele que iria resolver pelo menos 50% do problema. Iria construir aproximadamente 800 mil unidades cada ano de seu mandato. Eu tenho a impressão que ele não chegou nem um quinto disso até agora. Nessas condições, cabe, entendo eu, por ser um problema social, o governo disciplinar a construção das casas. E esse disciplinamento, essa forma de conduzir o processo, é que é discutível, que eu acho que vale a pena a gente analisar. Eu vou rapidamente colocar como a coisa é feita hoje e como eu acho que deveria ser feita. Pois não. Hoje, uma casa popular, ela gira em torno de 7 milhões de cruzeiros. Se desse esses 7 milhões de cruzeiros... Só incluído o preço do terreno, não? Só a construção, levantar só a casa. A construção, tá? Só a construção, fora o terreno. Então, o que está acontecendo? Esse trabalho, essa verba, se você desse essa verba na mão de um pobre, supondo que existisse uma pessoa necessitada que conseguisse administrar esse dinheiro, ele construiria 3 unidades com esse dinheiro. 3 unidades. Porque existe muito percurso, muita perda do dinheiro no transcurso, no percurso que ele faz, até sair da fonte pagadora até a aplicação desse capital na obra. Há muita diluição, muita perda de dinheiro. Então, as residências populares hoje, elas são superdimensionadas a nível de pagamento e muito mal dimensionadas a nível de estrutura. Então, eu acredito que seria por aí o começo. Tá? As residências saem hoje muito caras, poderiam sair mais baratas ou, em última análise, com o preço de uma, construir pelo menos 3. Seria uma maneira de diminuir o problema. Então, eu entendo assim, respondendo agora a sua pergunta. O vilão dessa história é aquela pessoa que tem a obrigação de cuidar do aspecto social e não o faz. E quem são essas pessoas? Os governos, de uma forma geral, quer seja ele estadual ou federal. Muito obrigado, engenheiro Maurício de Paula Hermann. Professora, por favor. Eu queria pegar o bonde do que o engenheiro Maurício colocou para jogar mais um pouquinho de veneno no vilão. Eu concordo. Eu acho que, em princípio, o grande vilão é o governo federal. Mas eu diria que é o grande vilão. E é o grande vilão porque é ele que administra os recursos vindos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É, portanto, quem tem, de alguma maneira, recursos para redistribuir ao nível dos estados e dos municípios. E a proposta do governo Collor, e eu quero também jogar a lenha nessa fogueira, na verdade, quando ele apresenta uma proposta habitacional como resultado, ele apresenta o chamado Plano PAI,